Como é que é, malta? Hoje estou aqui em Marrocos, aqui com o meu setupzão, telefone e eu, a minha carecada, intensa. Felizmente ainda não me queimei na cabeça, porque tenho andado a usar daquelas cenas que não são burcas, mas não sei o nome. Whatever, para tapar a cabeça. O que é que hoje vamos falar? Olhem, eu neste momento estou aqui num processo de financiamento junto a um intermediário de crédito e pronto, é um processo que ainda demora um pouco e é um processo super importante, porque se fores comprar a tua casa e não tiveres grande quantidade de capitais próprios, muito provavelmente vais precisar de financiamento, seja financiamento bancário ou qualquer outro tipo de financiamento. Então hoje vou só um bocado falar da experiência que estou a ter neste momento com o intermediário de crédito, como é que decorre o processo, o que é que se está a passar e, e depois vou falar então sobre diferentes tipos de financiamento, como obter esse financiamento e qual é que faria mais sentido para vocês, dependendo da vossa estratégia de investimento e das vossas condições. Mas pronto, o que é que está a passar agora? Como já tinha partilhado com vocês nos vídeos atrás, neste momento vou comprar um imóvel com dois sócios meus e então nós arranjámos um intermediário de crédito e enviámos os nossos dados, digamos assim, para eles. Agora, para quem não sabe como é que isto funciona, nós enviamos os nossos dados, vários dados que o intermediário de crédito pede, e o intermediário de crédito vai aos diferentes bancos apresentar os dados, neste caso de cada sócio, porque vamos comprar só com o número de e os bancos vão dar propostas de crédito neste caso, financiamento bancário, para os diferentes sócios. E dependendo do teu rendimento mensal, do teu IRS, aqui algumas informações que eles pedem, podes ter condições de crédito diferentes, nomeadamente o montante máximo, de crédito que é aprovado. Imagina, se tu receberes 1000 euros por mês, muito provavelmente não te vão aprovar um crédito para uma casa de 500 mil euros, mas sim um valor mais reduzido e por aí. E depois também dependendo aqui dos rendimentos e destas condições que eles pedem, desta informação que ele pede, também, para além do montante financiado, as condições do crédito poderão ser diferentes. O que é que quer dizer com as condições do crédito? Por exemplo, os juros que tu vais pagar sobre o montante financiado. Pronto, dito isto, vamos então aqui aos diferentes tipos de crédito, o que é que faz mais sentido para vocês e que crédito é que poderão utilizar. Então, o crédito mais comum de todos seria o crédito para a habitação. Dentro do crédito para a habitação, podes fazer um crédito de habitação própria permanente ou um crédito para a habitação secundária. Vamos então primeiro aqui à habitação própria permanente. Como é que funciona? Crédito para a habitação própria permanente é um crédito que tu compras uma casa em que tu vais viver. O que é que isto quer dizer? Que a tua morada fiscal vai ter que passar a ser nesse imóvel. Enquanto um crédito para a habitação própria secundária é para um imóvel no qual não vais ter a tua morada fiscal. Ok? São aqui as principais diferenças. Depois, dependendo do crédito que escolheres, ou para a finalidade que utilizares o imóvel, lá está, eles vão ter aqui algumas condições diferentes. Nomeadamente, um crédito de habitação própria permanente financiando 90% do valor do imóvel, ou então 100%, mediante algumas condições, mas o mais normal é 90% do valor do imóvel. O que é que isto quer dizer? Se o imóvel custar 100 mil euros, o banco no máximo só te vai dar 90 mil euros, ou seja, os outros 10 mil euros ou mais, e já vamos ver porquê daqui mais, vais ter que ter capitais próprios. E porquê é que aqui vais ter mais do que 10 mil euros? Porque o crédito em si tem alguns custos e a compra de uma habitação tem alguns custos. O que é que eu quero dizer com isto? Tu, quando compras um imóvel, tens custo associado ao crédito e custo associado à aquisição da casa, digamos assim. Neste caso, vamos falar principalmente dos custos associados ao crédito, mas também para dar um cheirinho aqui nos custos associados a comprar um imóvel, tirando a parte do crédito, temos, por exemplo, o imposto de selo, o IMT, que são dois impostos, o IMT que está associado à compra de imóveis
e o imposto de selo um pouco mais geral, mas tens que pagar os dois na compra do imóvel. E tens também, por exemplo, os custos que vais ter em ter uma escritura, ou seja, uma escritura, um documento autenticado, tem que ter aqui intervenção de um advogado, um do solicitador, e isso tem um custo também. Portanto, são aqui 3 custos que à cabeça tu vais ter que pagar quando compras um imóvel, que não tem a ver com o financiamento, mas também vais ter que os pagar. Depois, os custos com o financiamento, e aqui é geral, seja a habitação própria permanente, seja secundária, tens vários custos associados também, nomeadamente o imposto de selo também, associado ao crédito. Depois tens vários outros custos, como por exemplo um custo da formalização daquele crédito, o custo da avaliação que o banco, ou não é o banco, neste caso é um técnico, um especialista contratado pelo banco, que vai avaliar a tua casa, isso também exige um custo, ou seja, há aqui uma panóplia de custos que no momento da escritura, ou até antes, terás que pagar. E estes custos vêm todos também discriminados na ficha de crédito. O que é a ficha de crédito? Neste caso, quando o intermediário faz este trabalho de ir aos bancos, apresentar, digamos assim, e by the way, este serviço com os intermediários é totalmente gratuito, vocês não pagam nada por isto, portanto, utilizem, porque é muito mais fácil, os bancos já têm confiança neles, provavelmente conseguem propostas melhores e é menos trabalho que vocês têm. Eles vão fazer este trabalho de apresentar. Quando têm uma proposta pré-aprovada, os bancos vão enviar a FIN desse crédito. O que é a FIN? É uma ficha de informação sobre o crédito que foi pré-aprovado e tem lá um montante que vai ser financiado, qual a taxa de juro, quais os custos todos associados ao crédito, ou seja, vocês conseguem ver todos os custos que eu falei agora que vão ter que pagar à cabeça, digamos assim, quando realizarem esse crédito. Voltando aqui ao financiamento para a habitação própria permanente, neste momento há alguma forma de reduzir estes custos e também ter um financiamento a 100% para a casa em vez de apenas 90%. Como? Como é que isso funciona? Isto é uma lei que diz que se for a tua primeira habitação que estás a comprar para a habitação própria permanente antes dos 35 anos, e se é a primeira habitação que estás a comprar, habitação própria permanente, ou caso já tenhas tido outra habitação que não era habitação própria permanente, mas já não a tens há menos de 3 anos, tu podes comprar uma casa para a habitação própria permanente com financiamento a 100%, ou seja, não tens de estar a entrada de 10%. Podes também também tens direito à isenção de IMT e de imposto de selo da compra da casa, do imóvel, não terá a ver com o financiamento, mas custos associados ao imóvel. E ainda, isto não só em todos os bancos, mas em alguns, pode estar isento também de alguns custos associados ao financiamento, como o custo da avaliação e outros custos que poderão estar associados aqui ao financiamento. Ou seja, muito importante, malta, utilizem isto, porque para responder também provavelmente à questão que eu por acaso não sabia, agora já sei, se vocês podem comprar uma habitação própria permanente e depois, por exemplo, renovar e vender essa habitação. Sim, podem, não há problema nenhum, é legal. No entanto, aconselho sempre, lá está, a verificarem estas condições com o advogado ou com o solicitador, o que for, mas a lei diz que é ok, desde que lá está, morada fiscal esteja lá, que vocês estejam lá, não há problema. Portanto, sim, é possível comprar um imóvel para a habitação própria permanente e, na verdade, utilizar esse imóvel depois para uma revenda ou o que for. E também é possível comprar um imóvel para a habitação própria permanente e depois arrendar esse imóvel na mesma. No entanto, neste caso, vocês terão que comunicar isto às finanças, que vocês pretendem arrendar aquele imóvel que é para a vossa habitação própria permanente, e aqui haverão alguns custos associados, nomeadamente terem que pagar o IMT. Imaginem que estavam isentos do IMT, mas a partir do momento que comunicam isso, vão ter que pagar esse IMT. Isto é basicamente a habitação própria permanente, o financiamento para a habitação própria permanente. Acaba por ter aqui algumas benesses e também o facto de ser um crédito para este tipo de funcionalidade, os próprios custos e juros acabam por ser um pouco mais baixos. Depois temos o crédito para a habitação secundária, o crédito se calhar mais utilizado pelos investidores no mercado imobiliário. O crédito para a habitação secundária
este regime de 100% e de isenção de IMT, imposto de selo, etc., não existe, para além de, no crédito para a habitação secundária, apenas financiamos 80%, e não 90% ou 100% daquelas condições especiais. Sempre 80%, nunca tem isenção de IMT, nunca tem imposto de selo, e aqui os custos associados, por exemplo, ao IMT e ao imposto de selo, aliás, ao IMT, podem variar, são um pouco mais elevados, e também as taxas de juro e os restantes custos associados ao crédito podem ser também um pouco mais elevados, dado que são créditos para habitação secundária. E isto aqui são, pronto, duas formas de recorrer a capitais e financiamento. Neste caso estão associados à banca. Por vezes, e agora vocês também devem estar a questionar, ok, mas isto é um crédito ou é um financiamento para a habitação e não posso ter um financiamento para obras? Sim, podem ter um financiamento para obras. Aqui há várias formas de ter um financiamento para obras. A mais comum, provavelmente, que vocês vão utilizar é um crédito para habitação e obras. Ou seja, associado a este crédito de habitação própria permanente ou habitação secundária, há um crédito de obras associado a este crédito. E assim vocês conseguem, no caso de habitação própria permanente, imaginem que vão comprar o imóvel, financiar os 90% da habitação própria permanente e podem aqui associar um crédito de obras, habitação mais obras, e financiar também 90% das obras. E no caso da habitação secundária, a mesma coisa, só que por 80%, sem descurar que aqui este crédito para obras vai ter também os custos de imposto de selo associados, neste caso não IMT, mas os custos de imposto de selo e os outros custos associados a um financiamento. Outra forma de ir buscar financiamento bancário é, por exemplo, um crédito pessoal. Um crédito pessoal é um crédito que não tem uma hipoteca no imóvel ou que não necessita de nós darmos como colateral algum tipo de bem, alguma coisa. Claro que se o fizerem poderão ter taxas mais interessantes de juros, mais baixas, mas não precisam de fazer. Este crédito pessoal acaba por ter condições muito menos favoráveis do que um crédito de habitação para o permanente ou secundário, um crédito de habitação mais obras. Porquê? Porque, imaginem, para um banco, um crédito de habitação é uma coisa essencial à vida e também que vocês estão a dar como colateral, ou seja, alguma coisa que o banco pode ir buscar se vocês não cumprirem com o empréstimo um imóvel, enquanto no crédito pessoal não tem essa benesse, não sabem muito bem o que é que vocês vão fazer com o dinheiro. Portanto, aqui as taxas acabam por ser muito maiores e os custos também muito maiores, ou seja, é um crédito menos interessante. No entanto, não deixa de ser um crédito que vocês podem utilizar numa situação de aperto, digamos assim, que não, por exemplo, numa obra que vocês não conseguem fazer crédito de aquisição mais obra, porque é uma obra já a posteriori, ou até num imóvel que vocês compram a pronto, mas pessoas precisam de um crédito de obra, ok? Há aqui algumas formas que vocês podem ter que utilizar este financiamento. E depois, por fim, temos ainda o refinanciamento, que é um tipo de financiamento especial, que basicamente é um financiamento que vocês podem dar como colateral um imóvel, ou seja, podem hipotecar um imóvel e ter um financiamento sobre o imóvel que vocês já têm, ou seja, que já é vosso. Pronto, este financiamento é um pouco mais peculiar, tem aqui algumas condições e ele por si só dá todo um vídeo que eu farei mais à frente, mas ficam já a saber que é possível sim fazer uma hipoteca sobre um imóvel que vocês já têm e ir buscar aí capital e liquidez para poderem investir. Pronto, estas são as formas mais comuns de ir buscar dinheiro à banca e dependendo da vossa situação e do que é que pretendem fazer, umas podem dar mais jeito, outras podem dar menos, tudo vai depender do que é que pretenderem, digamos assim. Depois, para além da banca, também é possível ir buscar liquidez a outras fontes. Uma, por exemplo, é investidores particulares. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, há pessoas que disponibilizam... Como é que se diz esta palavra, não? Disponibilizam. Disponibilizarão. Disponibilizam.
Agora também não consigo. Vão deixar a todos expor, muito bem, o seu dinheiro, ok? Ou seja, vamos financiar, quase como se fosse um banco, vamos fazer um empréstimo, vamos dar um crédito com juros ou o que for, ou um contrato que vocês fizerem, para vocês utilizarem numa operação de, por exemplo, buy and hold ou fix and flip, ok? Ou seja, existem pessoas que não estão interessadas em controlar a operação, e nós já falámos disso num vídeo mais atrás, que não estão interessadas em eles próprios ir à procura de imóvel, comprar um imóvel, renovar e depois vender, ou ir à procura de imóvel para depois já arrendar, mas estão interessadas em disponibilizar o seu dinheiro para que alguém faça isso por eles e depois eles ficam com X dos lucros, com uma porcentagem dos lucros ou pagam uma porcentagem de juros. Portanto, ir aqui buscar capital através de investidores individuais, digamos assim, é também uma possibilidade. E por último, temos também, por exemplo, a opção de crowdfunding. O que é crowdfunding? Vocês provavelmente já ouviram isto, é um termo mais americano, digamos assim, que eles até utilizam bastante lá, muito mais do que nós, que é abrir normalmente numa plataforma, apresentas o teu projeto, apresentas a operação que queres fazer e vários investidores ao mesmo tempo podem decidir investir no teu imóvel, disponibilizam o capital, tal como se fosse um investidor individual só que neste caso são vários, ali com vários condicionantes, contratos formalizados, para ter investido no teu imóvel e depois lá está. Mais uma vez, ou podes pagar uma porcentagem em juros ou uma porcentagem de lucro do imóvel e temos aqui uma forma de conseguir vários capital de vários investidores ao mesmo tempo. As formas mais comuns que vocês vão utilizar, muito provavelmente a habitação própria permanente ou a habitação própria secundária. No entanto, nunca podemos descurar as restantes formas para ir buscar liquidez, por exemplo, de investidores, se já não conseguimos contrair mais um empréstimo. Pode ser aqui uma forma muito interessante. Pronto, malta, opá, para hoje é isso. Eu neste momento, para vos dar um pouco também da minha experiência, que é pouca, ainda só usei a habitação própria secundária, mas agora lá está, em princípio, com os meus sócios vamos utilizar a habitação própria permanente, mas há aqui algumas coisas que são interessantes e saber isto abre mais possibilidades, abre mais portas e lá está, malta. Se forem recorrer a financiamento bancário, usem o intermediário, é gratuito e dá um jeitão de caraças. E é isso.